Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Vamos começar a nossa live de hoje falando sobre o Covid, nesse processo todo que a gente está passando, desafios, no sentido da perspectiva de procurarmos o caminho da nossa evolução espiritual através dele. Iris está entrando aí, tudo na paz, né? Olha só, meus irmãos, a gente, como sempre, nós solicitamos que os irmãos e as irmãs, nesse momento inicial que nós fazemos a nossa prece, que cada um dos irmãos possa mentalizar aquela pessoa que está com problema, aquela pessoa que está com uma dificuldade, que está com problema de saúde, certo? Com qualquer coisa que precise ser equilibrado na sua vida, né? Nossa irmã Idelvita está pedindo aí, vários irmãos, todos os irmãos e todas as irmãs que aí estão. Essa prece vai para todos eles e especialmente eu quero hoje na prece agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Na última live que nós tivemos aqui, no finalzinho, né, eu falei que a minha filha, ela teve que passar por um procedimento cirúrgico, né? Ela hoje, graças a Deus, está no hospital, mas já fez a cirurgia, está bem. Provavelmente vai estar saindo na sexta-feira, certo? Tudo tranquilo. Agradeço a todos os irmãos e as irmãs que se preocuparam, que fizeram suas orações, pois sabemos que é preciso nós termos segurança e nós termos sempre fé que esses desafios fazem parte da nossa vida. E felizmente ou não, a gente precisa enfrentar esses desafios com muita fé, sabendo que tudo que nós passamos faz parte do nosso processo evolutivo. Agradeço a cada uma das orações que os irmãos e que as irmãs fizeram para mim. E hoje a gente vai começar a nossa live com uma prece para todos os irmãos que estão aí entrando, certo? Que estão necessitando de algum tipo de ajuda espiritual. Que nós sabemos, como mestre e amigo Jesus diz, que a prece é um momento de conexão com a espiritualidade maior. Você que está triste, você que está acabrunhado, você que está passando por algum problema, a melhor coisa, meu irmão e minha irmã, que você faz é você falar com Deus. Deus é o seu maior amigo. O seu maior amigo é aquele que está do seu lado sempre. E Jesus é o nosso grande irmão que dá as mãos a todos nós. Quando nós damos as mãos a Jesus, Ele o tempo todo está a nos chamar. Mas muitas vezes nós hesitamos em chegar junto a Jesus. Precisamos ir ao encontro do Mestre. O que Jesus quer de nós não é nenhum sacrifício. O que Jesus quer de nós é que nós despertemos para a espiritualidade. Que nós melhoremos cada vez mais, que nós possamos ser pessoas melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã que nós possamos ser muito melhor do que somos hoje. Vamos agradecer a Deus. Neste momento, cada um dos irmãos e das irmãs vamos mentalizar aquela pessoa que está necessitando de ajuda, certo? Vamos agradecer a Deus, agradecer ao Pai Celestial por tudo. Neste momento de dificuldades, nesse momento de obstáculos na nossa vida, nós pedimos a cada um dos irmãos que agradeça a essa experiência, a Deus Pai Criador, a Jesus, o nosso irmão maior. Pedimos a assistência de todos os irmãos espirituais das mais diversas falanges, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de Luiz Sérgio, dos caboclos, pretos velhos, ciganos, todas as falanges espirituais que sempre estão ao lado de Jesus, caminhando na luz. Todos esses irmãos, nesse momento, solicito humildemente que vá na casa de cada um dos irmãos e das irmãs que estão nessa live. Assim como aqueles que não estão, que nós possamos estar mentalizando. Os nossos filhos, os nossos maridos, esposas, os nossos companheiros, nossas companheiras, as pessoas que desencarnaram, que já estão no outro plano. Nesse momento solicitamos que a espiritualidade maior, em nome de Deus, em nome de Jesus, coloque a mão sobre cada um de nós e desses irmãos, trazendo as bênçãos espirituais, trazendo os medicamentos vindo da natureza, que o universo produz pelas mãos dos mais diversos espíritos iluminados, transformando a cada um desses elementos espirituais em medicamento. Medicamento este que vai cair neste momento na cabeça de cada um dos irmãos, de cada um das irmãs. Que possa esse medicamento se transformar em luz. Que este medicamento possa nos auxiliar a nos equilibrar. Que o nosso corpo físico, material e que o nosso espírito possam receber
todas essas energias medicamentosas para que nós possamos restaurar o nosso corpo material e o nosso espírito. E entregamos nesse momento a Deus, que tudo sabe e que tudo faz a nosso favor, a nossa vida. Muito obrigado, que nós possamos começar a noite refletindo sobre a nossa melhoria espiritual e o processo de cura que nós necessitamos fazer. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Vou fazer uma homenagem para ela. Ela me pediu hoje, eu disse a ela que ia fazer uma live. E eu perguntei, mas você escolhe uma música para a gente começar? E ela escolheu uma música muito bonita, certo? Uma música que, segundo ela, faz lembrar o meu pai, Obed, que desencarnou. E ele, quando estava passando nos momentos mais difíceis, ele pedia essa música. Muito linda nessa música, graças a Deus, música muito linda. Eu não devia ter começado assim não, começar logo chorando, mas minha mãe merece, meu pai merece, né? É normal a gente se emocionar, né? Desculpe aí, mas é assim mesmo, nós somos humanos. Mas vamos refletir. Agradeço a todos que estão aí presentes, minha mãe, meus irmãos que estão aí. E vamos para a nossa reflexão, né? Tirando esse momentozinho aqui de agradecimento, né? Vamos entrar na nossa reflexão. A cada um dos irmãos eu peço que abra seu coração, que abra sua mente, para que nós juntos possamos refletir sobre esse importante momento que estamos vivenciando, que é lidar com essa pandemia. O tema da noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é: quem eu quero ser depois do Covid? Do Covid, aliás. Quem eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa melhor, né? Como é que eu pretendo traçar minha vida de agora em diante? Nós não seremos mais os mesmos, eu posso dizer para vocês e confirmar isso. Nesse sentido, meus irmãos, a gente hoje vai fazer um pouco de uma reflexão, mostrando a importância do nosso processo de evolução espiritual. Para falarmos sobre o nosso processo de evolução espiritual, vamos trazer alguns elementos da psicologia, para que a gente possa compreender como é que nós evoluímos a partir de alguns olhares da psicologia. Como, por exemplo, eu trouxe aqui o olhar que cada um tem e o caminhar a partir do que nós chamamos de zona de conforto, da zona do medo, zona do aprender e a zona do crescer. São três zonas: zona do medo, zona do aprender e zona do conforto. Inicialmente tem a zona do conforto, e a última zona é a zona do crescer. São 4 zonas. E a psicologia fala um pouco sobre isso, não é verdade? O nosso processo evolutivo, meus irmãos e minhas irmãs, ele é muito importante, porque nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Quando me propor esse tema foi proposto por um irmão dessas lives. Eu não sei se ele está aí, irmão Luiz. Eu acredito que irmão Luiz está aí. Irmão Luiz, lá do Centro Espírita Consolador. E ele me passou uma imagem, certo? Uma imagem que ele falava justamente sobre esse tema: quem eu quero ser depois do Covid-19. E ele disse: ó, Humberto, isso daria uma boa palestra. Que tal você? É um desafio, né? Você pegar esse slidezinho e desenvolver uma palestra. E foi assim que eu fiz. Irmão Luiz está aí. E vou utilizar bastante das ideias que o irmão Luiz passou para mim. Além dessa imagenzinha que ele passou para mim, que é muito interessante, tem muitos pontos a se refletir, eu peguei além dele 3 textos importantes que vocês podem acessar na internet também, que vai ter um embasamento importante sobre essa questão aqui a nível de psicologia. Um texto, meus irmãos, é da Roberta Sanzi, do ano de 2018, que esse texto fala do seguinte: evolua, saia da sua zona de conforto. É um texto além desse primeiro que eu falei. O segundo é um texto de uma amiga também, chamada Paula Bortoleto, do ano de 2019, que ele também fala da zona de conforto. Nesse texto ele fala sobre o despertar da consciência da sua alma e o crescimento contínuo que nós temos no decorrer da nossa vida. E se der tempo, porque assim, acredito eu que tem muitas coisas para se discutir, se der tempo, eu vou apresentar para vocês uma entrevista que eu também achei bem interessante, que aborda esse tema aqui, do irmão Samuel Gomes, que foi feita agora, no ano de 2020, que é o coronavírus. Como é que a espiritualidade vê esse momento planetário? Para fechar a palestra de hoje, ou a nossa live de hoje. Para a gente começar, como eu falei, vamos traçar um caminhar de pensar
Desde as zonas que eu falei, a zona do conforto, a zona do medo, a zona do aprender, todas elas aqui a gente vai falar sobre cada uma delas. Vamos começar pela zona do conforto, certo? Eu acredito que os irmãos já devam ter ouvido falar nessa zona do conforto, quando diz assim, fulano não sai da sua zona de conforto. Não sei se alguém já ouviu falar, acredito que já. A irmã Paula Bortoleto, ele coloca uma designação sobre esse tema, o que seria uma zona de conforto. E ela diz assim, zona de conforto são as áreas de nossa vida que nós nos sentimos confortáveis com os desafios. Zona de conforto é a área que a gente fica bem, a gente não fica preocupado, tá tudo tranquilo ali, porque você sabe onde está pisando, né? É confortável para você. Nesse sentido, a irmã Paula Bortoleto diz o seguinte, que os desafios na zona de conforto nem sempre são percebidos como desafios reais, porque tudo na zona de conforto é comum, tudo na zona de conforto é conhecido. Aí fica bem tranquilo para a pessoa ficar na zona de conforto. Tem pessoas que às vezes querem ficar na zona de conforto a vida inteira, mas não pode, a gente ficar na zona de conforto a vida inteira. A zona de conforto, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso dizer para vocês que é um lugar delicioso de se ficar. Maravilhoso, porque você fica confortável lá, é bom, mas nada acontece lá. Você fica parado. Fica paradinho lá, como aquela lagartixa, fica paradinho, só balançando a cabeça assim, né? Lá no interior diz muito assim, né? A zona de conforto é esse lugar onde quem deseja crescer, onde quem deseja evoluir, onde quem deseja aprender, onde quem deseja desenvolver, não deveria permanecer lá por muito tempo. Quem quer crescer, quem quer desenvolver, não pode ficar nessa zona de conforto por muito tempo. Tem que dar um passo à frente. E não ficar naquela coisinha boa que está ali, no balançarzinho da rede, está tudo tranquilo, você não se desafia, você não aprende mais nada, você não cresce. A zona de conforto é isso. É confortável? É. Mas a zona de conforto faz com que você não cresça, você fica ali paradinho. Ela é, segundo a irmã Paula Bortoleto, a nossa pior vilã na concretização de nossos sonhos. Todos nós precisamos ter sonhos e correr atrás dos nossos sonhos, mas a zona de conforto faz com que você fique ali, não vá à frente, porque para você sonhar e você realizar os seus sonhos, você tem que realizar as várias etapas, correr atrás, para que você realmente consiga atingir esse sonho. Os sonhos, eles não caem do céu de graça, você tem que pensar, planejar o seu sonho e executar o passo a passo para que ele se realize, né? Ou seja, aqui nessa zona de conforto, você para de progredir, porque foca somente no que você já sabe, no que você aprendeu. Você não ousa sonhar mais alto. Nós sabemos que no processo de evolução espiritual, a gente precisa crescer. A espiritualidade maior, segundo o Espiritismo, diz que nós temos duas grandes asas espirituais. Uma asa que é a asa material, a asa do conhecimento do mundo material, a gente desenvolve bastante em cada encarnação que a gente vem. Desenvolve bastante. Você vai ver, se fazer um comparativo no desenvolver da humanidade, de lá para cá, se você pega de 70 para cá, só em termos científicos, quanto já se desenvolveu. Na década de 70, por exemplo, lá no interior, uma pessoa que tivesse uma televisão, por exemplo, colorida, era uma pessoa rica. Não era todo mundo que tinha. Ter um telefone não era todo mundo. Hoje em dia a tecnologia avançou tanto que você tem tudo isso, às vezes, num celularzinho aqui na sua mão. Ou seja, evoluiu muita coisa. Eu estou falando só em termos de tecnologia, das coisas do mundo aqui. Dessa asa que nós, costumeiramente, em cada encarnação que nós viemos, nós desenvolvemos, do conhecimento. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós evoluamos, não é somente o conhecimento material. A gente precisa de uma outra asa para crescer muito, mas muito importante mesmo, que é o que nós chamamos de asa moral. A asa moral, muitas vezes a gente vai e volta em termos de reencarnação e a gente não desenvolve. A gente atrofia essa asa. Por que a gente atrofia essa asa? Porque nós muitas vezes ficamos nessa zona de conforto em cada encarnação que a gente vem. É muito bom, está muito confortável, não quer dar um passo à frente, não se desafia. E quando propõe os seus desafios no plano espiritual, quando vem, muitas vezes até esquece. Ou se faz de esquecido. Porque quando volta para o plano espiritual, lembra de novo, aí vai ter que voltar
de novo. E a espiritualidade fala isso, que nessa zona de conforto, a irmã Paula Bortoleto, eu coloquei aqui no roteiro, ela diz que nós evitamos as coisas, principalmente as coisas quando se fala de desafios. Segundo ela, quando nós permanecemos muito tempo nessa zona, o ato de evitar as coisas pode se tornar um modo de vida que você tem que ter muito cuidado. Porque sabe o que é que vai acontecer? Você vai saber o que quer, mas não precisa ser incentivado a fazer aquilo que você pode ser de melhor. Você precisa sempre alçar novos voos. Como eu falo, desenvolver a asa moral que nós necessitamos. Essa asa, ela é atrofiada, a gente precisa desenvolver em cada encarnação que a gente vem. E nós podemos dizer, meu irmão, que o que você ainda não sabe sobre a zona de conforto é alguns pontos importantes. Por exemplo, você ficar na zona de conforto, ela pode ser até interessante, mas você pagará um preço muito alto por ficar nela. Porque você vai permanecer por muito tempo na ociosidade e você não vai crescer espiritualmente. O irmão Valmor já está colocando uma opinião aí, está dizendo, nesse momento estamos tecnicamente numa zona de conforto, em isolamento, não temos o desafio de não deixar nos preocupar com a situação das pessoas ao nosso redor, só as preces são suficientes, assim por diante. A irmã Dailva, que trabalhou comigo lá no Projovem, disse que a zona de conforto é um perigo. Olha só, muita gente aí já ouviu falar na zona de conforto e sabe o perigo que é estar na zona de conforto. E o que a gente precisa dizer é que essa zona de conforto, você ficar nela, você vai pagar um preço muito alto por ficar nela. E o preço alto é ficar ocioso e não evoluir. Quanto mais tempo você permanecer preso a essa zona de conforto, ao que é familiar, ao que é para você talvez seguro, desconfortável ou não, você terá menos energia e menos motivação para promover mudança. Você não vai fazer o que precisa ser feito de verdade, que são as mudanças. Nós costumamos dizer na doutrina espírita que a mudança ela só vai acontecer quando cada um de nós mudarmos. A gente vai dizer assim, o planeta Terra vai mudar. Ótimo, sabemos que sim. Toda a espiritualidade mostra que o planeta Terra vai mudar. Mas para que o planeta Terra mude, nós precisamos mudar primeiro. A maior revolução é a revolução interior. Comecemos a nossa revolução interior através do processo de modificação, que nós chamamos de reforma íntima, e a gente vai estar começando a fazer a mudança, a grande revolução no mundo, que nós precisamos fazer. A nossa energia precisa estar focada nisso e não perder tempo. Nesse sentido, meus irmãos, a gente precisa passar por cada etapa no processo de evolução, as zonas que nós chamamos. Saindo da zona de conforto, a gente vai para uma outra zona, que é a chamada zona do medo. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Quando nós vivenciamos essa zona do medo, nós vamos para uma outra zona. É como que fosse assim, quadrados, uma vida assim, espiritual. Depois da zona de conforto, a zona do medo, depois vamos para a zona de aprendizagem. Essa é uma área importantíssima, porque é um dos objetivos que temos quando viemos aqui para o planeta Terra, aprendermos a ser criaturas melhores, em todos os sentidos, principalmente no lado moral. Depois que você sai da zona de conforto, vai para a zona do medo, vai para a zona da aprendizagem, aí vem a outra zona, que é a zona da superação e do crescer, que é praticamente é o caminhar do processo de evolução dentro desse sentido, na parte da psicologia que fala disso. O que é que mantém as pessoas presas à zona de conforto? A gente tem que pensar, né? Se algumas pessoas acham bom estar na zona de conforto, a gente leva a pensar que tem alguma coisa que prende você a ficar nessa zona de conforto. Não é verdade? Eu coloquei aqui alguns, que eu peguei nesse estudo que eu fiz aqui, desses psicólogos, desse pessoal que trabalha com as terapias holísticas, algumas delas. No texto de Paula Bortoleto, ela diz assim, primeiro, o que prende você a estar nessa zona de conforto é quase que uma tendência quase que natural do ser humano de querer se esforçar minimamente. A gente muitas vezes não quer trabalhar. A gente quer que o outro que faça o trabalho nosso. Ou seja, a primeira coisa de você estar na zona de conforto é quase que assim, deixar que o outro faça por você.
Parece ser uma coisa quase que uma tendência natural, que a pessoa nasce não querer trabalhar e fazer com que o outro é que vai trabalhar. E apontar o outro e dizer, você que vai trabalhar, mas você não quer. A Lain está dizendo aí que zona de conforto é negligenciar o presente. É verdade. Além desse primeiro ponto que eu coloquei, que é você ser quase que uma tendência natural, de você querer fazer o mínimo esforço, é você querer ficar na rede balançando o tempo todo, sem fazer nada, sem plantar um pé de planta para que cresça, sem ajudar o próximo, nada, né? Vai para o segundo passo, que a psicóloga fala, diz assim, que o segundo lugar é o desconforto. Sim, quando você está vivendo fora dos limites conhecidos, se você está na zona de conforto, você está nos limites conhecidos. Se você sai da zona de conforto, você fica em desconforto, aí você não gosta. Porque você está pisando num terreno que muitas vezes não é um terreno que é conhecido por você, né? Muitas vezes fora dos seus limites conhecidos, fora de suas habilidades, fora dos seus conhecimentos, fora de seus relacionamentos, tanto a nível profissional como a nível pessoal. E muitas vezes, porque há uma situação que muitas vezes não é previsível das coisas que podem acontecer naquele âmbito que você está vivenciando. Quer seja ele familiar, quer seja ele profissional, quer seja ele espiritual. Ou seja, o segundo ponto que mantém as pessoas presas é você não querer se sentir desconfortável. Você preferir ficar no bem bom, né? Só que há um outro caminho. Infelizmente, meus irmãos, não tem como você ficar sem se esforçar, não tem como você querer correr do desconforto, dos desafios. Não tem outro caminho. A espiritualidade diz que tudo no universo é trabalho, tudo no universo é progresso, e nós precisamos mover. Quem não move, não evolui. Tudo no universo move, até as coisas que a gente acha que não movem, se movem. O planeta Terra, por exemplo, ele pode não ter 2 pés, mas ele está o tempo todo se movimentando. As células, os átomos, tudo está em constante movimento no universo. O universo é movimento, a gente é quem acha que não. Às vezes a gente é quem acha que só quem se movimenta somos nós, mas tudo no universo se movimenta. E a grande lei do universo, meus irmãos e minhas irmãs, é o progresso. O progresso é que vai fazer você sair dessa zona de conforto, faz com que você esteja disposto a dar um mergulho fora dessa zona de conforto. É preciso você sair dela. Só que você sair da zona de conforto, você vai para outra zona, que é a zona do medo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, certo? Meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode dizer que a vida, ela é cheia de desafios. Desafios que vêm para que a gente aprenda. O que estamos passando no momento de dificuldade no planeta Terra, nada mais, nada menos é do que um momento de aprendizagem. Como nos comportar diante deles. Vamos falar sobre isso mais à frente, quando falarmos de crescer, de superar, sobre o que você pode adquirir através desse processo de conhecimento das coisas que estão acontecendo. E a vida, meus irmãos, eu posso dizer que ela promove oportunidades incríveis para você crescer. Muitas oportunidades. Às vezes a gente é que não quer ver. Mas muitas vezes você não quer sair da zona de conforto e sabe quem é que vai sair perdendo? Você. Não sou eu não. É você que não quer sair da zona de conforto. É preciso sair. O resultado que você vai ter é não se desenvolver. É você não atingir as suas aspirações. É você não atingir os seus objetivos. É você não crescer em nenhum aspecto. Nem no aspecto espiritual e nem no material. Se você quer crescer no aspecto material, você também tem que se movimentar. Se você quer ser rico, você tem que correr atrás da abundância. A abundância não vai cair do céu, não. Valmor já está colocando outro comentário aí. Por muito tempo deixei de me dedicar à doutrina espírita, apesar de ser simpatizante. Foi o medo do desconhecido. É verdade. Eu tive esse medo lá atrás, há 25 anos, antes de ser espírita. Hoje, tranquilo. Para mim, a doutrina espírita é uma doutrina que me dá resposta. Só que hoje, eu tenho uma visão mais ampla, né? Eu acredito que o mais importante é o processo de espiritualização do ser. Em qualquer religião que você esteja, as religiões elas são ótimas para abrir a mente, para despertar a mente de cada um. O próprio Allan Kardec, né, ele fala sobre isso. Quando perguntado aos espíritos qual a verdadeira religião, os espíritos, quando falam com Allan Kardec, não citam o espiritismo como a mais importante verdade. Os espíritos eles são muito inteligentes, sábios, e ele diz assim: a verdadeira religião é aquela
que faz homens e mulheres de bem. Homens e mulheres de bem, ou seja, pessoas boas. Todas as religiões promovem isso. Agora, as pessoas muitas vezes deturpam os princípios religiosos, né? E as casas espíritas, eu acredito que é um grande espaço de aprendizagem, assim como os templos católicos, evangélicos, umbandistas e assim por diante. Respeito todos os segmentos religiosos, porque todos os segmentos eles levam a Deus. Não tem o sagrado, que é importante a gente estar junto, né? Outra coisa importante, meus irmãos e minhas irmãs, é que ficamos muitas vezes na zona de conforto, porque como nosso irmão vai morrer, porque não tememos o que não conhecemos, tememos a doutrina espírita, tememos a nossa sexualidade, tememos a política, tememos tudo, mas não precisamos temer, a gente tem que dar um passo à frente. Quando, meus irmãos, a gente sai da zona de conforto, a gente vai para a zona do desconhecido. A zona do desconhecido promove uma coisa chamada medo. O medo que é uma coisa quase que instintiva, né? Se você sai dessa zona do conforto e vai para essa zona mais instintiva, você tem que começar a domar o medo. Porque o medo, ele é importante até determinado ponto. Quando o medo é paralisante e faz com que você não vá à frente, ele é ruim. O medo, ele é importante em vários momentos para que você se toque e não faça determinadas coisas. Mas se você se torna uma pessoa com medo de tudo e não quer fazer as coisas, aí é um medo paralisante, que não faz você crescer. E é interessante, meus irmãos, se você sair da zona de conforto, é bem provável que você vai transitar no segundo momento, que é essa zona do medo, que é a zona do desconhecido. Você vai ficar ansioso, você vai ter medo de mudar. É normal todo mundo ter esse tipo de reação. É muito normal. Eu não estou aqui julgando as pessoas que ficam paralisadas nessa fase, não. Muitos de nós ficamos, nós mesmos, em algum momento da vida da gente, pode acontecer. Muitas vezes, nessa zona do medo, você se deixa afetar pelas opiniões alheias. Nesse momento não vale de nada as opiniões alheias, porque muitas vezes só vai botar você para baixo. Aí então começa a surgir o que? O estresse. Começa a surgir o desencorajamento, que as pessoas vão estar em cima, não faça isso não, não vá para isso não. Aí você começa a ter o que? Dúvidas. A dúvida é terrível, porque a dúvida gera insegurança. Semana passada eu falei sobre isso, sobre insegurança, né? Para transpor essa zona do medo, é preciso a gente trabalhar uma coisa que chama-se emoções. As nossas emoções. E a principal emoção a ser trabalhada nessa zona é o medo, é o próprio medo. Como é que você trabalha o próprio medo? Enfrentando o medo. Luiz está dizendo que ainda mais quando o inimigo é invisível, como por exemplo um vírus. A pandemia, que é uma coisa invisível, né, para os nossos olhos, a gente fica com medo. E a principal coisa, meus irmãos, quando a gente está nessa zona do medo a trabalhar, é o próprio medo, é o desafio de enfrentar os nossos próprios monstros e sombras internas que todos nós temos. Que medos são esses? Por exemplo, um medo muito comum que as pessoas têm é o medo de fracassar. O medo de fracassar é muito comum entre as pessoas, mas você só vai ter vitória se em alguns momentos também você tiver fracasso. O fracasso faz com que você aprenda a chegar na vitória. A Lain está dizendo que quando permanecer por muito tempo nessa zona, a conta da ociosidade chega bem pesada, pesadíssima. Além do medo do fracasso, você tem medo de errar. É outro medo que as pessoas têm. Mas eu digo para vocês, o processo de aprendizagem, ele se dá por medo, não por erros e acertos. Não podemos tirar os erros do processo de aprendizagem. É importante também que a gente erre para saber o caminho a não seguir. O medo do desconhecido é muito comum. O medo de não ser apoiado. Porque muitas vezes a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. Eu vou dizer, minha gente, isso é muito comum, a gente se apegar com a opinião de segundos e de terceiros. Que a opinião mais importante para você é a sua. Você pode até escutar alguns conselhos, mas se você for começar a se apegar demais às críticas, ao medo de não ser querido, de não ser amado, meus irmãos, você não vai para frente não. Ninguém é unanimidade. Nem Jesus. Nem Jesus foi. Porque muitos não creram nele. Muitos não creram. Pode ter acreditado nele em outras encarnações, mas no momento que ele estava aqui, muitos apedrejaram Jesus. Muitos de nós que estivemos lá. Luiz está dizendo que as quedas ajudam a levantar. Ou seja, é preciso a gente começar a trabalhar essas emoções. Esses medo de fracassar, não tenha medo de fracassar não.
Você vai fracassar, mas vai ter vitória lá na frente, se você determinar, como os irmãos evangélicos falam. Determinar a vitória é você correr atrás. Medo de errar, todo mundo erra. Érica está dizendo que foi por conta disso que hoje eu sofro de ansiedade. Mas pode ainda trabalhar, viu, minha irmã Érica? Sempre atento para a gente trabalhar. Medo do desconhecido é importante. Que a gente corra atrás e conheça. Saia do processo de ignorância. E medo de não ser apoiado, você começa a se tornar uma pessoa mais segura das coisas que você quer. É claro, meus irmãos, é claro, minhas irmãs, que ninguém gosta dessa zona do medo. Porque dá desconforto. Com a entrada do irmão e da irmã nessa zona do medo, você começa a surgir os riscos. O risco de errar, o risco de fracassar, a incerteza das coisas que são imprevisíveis, que são desconhecidas, mas tudo isso é comum. Para você ir para a próxima fase, você passa por ela. Você não pode dar um pulo, sair da zona de conforto e ir direto para a zona de aprendizagem, não. Você passa por essa zona do medo. É quase que um degrau que você vai. Para que você aprenda, você passa por essas questões primárias do nosso primarismo emocional. Vamos estar dizendo que outro problema que eu carreguei, que carregou por muitos anos, é verdade, sobre isso que eu estou falando. A única forma de ultrapassar a zona do medo, sabe como é? Como eu falei antes, enfrentando. Se não enfrentar, tchau. Normalmente, quando você decide enfrentar o medo, você percebe, olha só que coisa interessante, porque às vezes a gente cria chifre na cabeça de cavalo, nem existe. Normalmente, quando você decide enfrentar o medo, percebe que afinal não era tão assustador quanto parecia. Foi a nossa mente que criou. A nossa mente cria muita coisa equivocada que a gente precisa trabalhar. Então, meus irmãos, a gente precisa dominar esses medos. É fácil? Não, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Vamos enfrentar a zona do medo, porque cada um dos irmãos e das irmãs pode muito mais. Nesse momento de pandemia, essa zona do medo, o que é que ela traz de reflexão para a gente? Eu peguei aqui uns elementos de reflexão do nosso irmão Luiz, que ele passou para mim. Eu não sei se foi ontem que ele passou para mim, ou foi hoje, né? Ele, fazendo uma relação de estar na zona do medo com esse momento de pandemia, a gente observa que a nossa maior preocupação hoje, como o irmão já colocou aí, é o medo com esse desconhecido. Porque muitas vezes a gente está enfrentando um inimigo que é invisível. A gente não vê. É muito difícil enfrentar esse medo de uma coisa que você não vê, de coisas que você muitas vezes nem tem conhecimento. A gente está trilhando agora a gente não sabe da vacina, a gente não sabe de como tratar 100% das coisas, a gente não sabe de nada, a gente não sabe nem que medicamento é o medicamento realmente para ser usado. Fica nas fake news aí, jogando nas redes sociais medicamento que vai fazer até mal para as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, né? E a gente muitas vezes fica com medo, porque está numa zona do desconhecido, uma coisa que a gente nem vê. A gente começa, meus irmãos e minhas irmãs, a ficar alarmado com tudo. Tem gente que está nesse momento altamente perturbado, emocionalmente, dentro das casas, sabe, quase que explodindo. Não sei se os irmãos que estão aí concordam. Eu mesmo vou dizer para você, eu conheço muita gente que está assim. Quando entrou nesse momento de isolamento dentro de casa, meu filho, minha filha, começou o negócio a pesar. Por quê? Porque muitas vezes ficou impossibilitado de sair de casa, de fazer as coisas cotidianas que tinha, e ficou lá preso. Às vezes tendo que enfrentar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu eu interior, e muitas outras coisas, e o inimigo que está lá fora. Isso aqui é muito interessante, fazendo uma relação do medo com essa parte aqui. Foi o irmão Luiz que passou isso aqui para mim. Valeu, viu, Luiz? Bem interessante essa reflexão. Aí, a partir disso, meus irmãos, vem algumas atitudes. Por exemplo, algumas pessoas, começou de um tempo desse para cá, começar a estocar comida, estocar remédio. Aí eu pergunto, como nosso irmão Luiz falou, não sabemos se podemos usar e se vai servir para combater o vírus, estocar comida e estocar remédio. Vai servir de quê? A gente está fazendo o quê? Um processo de consumismo. Não está entendendo as coisas ainda não. Está entrando numa atitude equivocada. Quando você muitas vezes não estoca comida, estoca alimento, no supérfluo, você começa a ir para uma segunda parte. Olha só que coisa interessante. Que é começar a divulgar medo, pânico e raiva. Por que nós começamos a divulgar medo,
pânico e raiva, porque muitas vezes nós somos incapazes de saber o motivo da nossa provação, o porquê da gente estar passando por isso, meus irmãos. Aí a gente começa a ficar louco, enlouquecido, né? Aí você começa a reclamar de tudo, a lamentar de tudo, você começa a lamentar de Deus, você começa a lamentar do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, dos professores, coitado dos professores. Quantas e quantas memes que tem aí falando assim, hoje o pessoal já se ligando da importância do trabalho que o professor exerce. Eu sou professor e estou dizendo isso porque eu vejo muitos irmãos que estão aqui, o quanto, tá, vamos dizer assim, reflexivo, e vendo os pais como estão aperreados com os filhos em casa, né? E reclamando, as pessoas começam a reclamar de Deus, reclamar de tudo. E principalmente questionando a Deus porque permitiu essa situação. Olha que coisa interessante. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, Deus está castigando alguém? Já surgiu até fake news com relação a isso, sabia? Que Deus estava castigando o Brasil por causa do carnaval. Mas, meus irmãos, Deus é tão maior do que um carnaval. Se fosse só um carnaval, não seria só no Brasil, é no mundo inteiro. Ou seja, é a humanidade, viu? Se tivesse um castigo, era um castigo para a humanidade. Mas eu não acredito em castigo. Não acredito. Eu acho que a humanidade está precisando de um trabalho de renovação espiritual, que a gente vai falar no final. O porquê que está acontecendo isso. Não reclamemos. Tudo que está acontecendo é permitido por Deus para que a gente aprenda com essa situação. Aí a gente começa a fazer o quê? A encaminhar notícias alarmistas, fake news. A rede de WhatsApp, que é uma das mais terríveis, começa a espalhar um monte de coisa errada. Érica está dizendo que está nos ensinando tudo isso, mas poucos estão conseguindo compreender. É verdade, minha irmã Érica. Poucos estão precisando se tocar. É por isso que é importante essas lives, vocês que estão aí, refletir, não entrar nessa energia de política, mas entrar na energia assim, o que é que realmente essa pandemia significa em termos espirituais. Se for partir para o lado da política, a gente não vai conseguir avançar nenhum, vai ficar na briga. Continuar na briga que já vem por muito tempo, né? Olha, se a gente começa a encaminhar notícias alarmistas, mesmo sabendo que muitas vezes não corresponde à realidade, não tem nada a ver. Aí o que é que acontece? A pessoa começa a entrar nos enfurecimentos, fica enfurecido, fica com raiva, vem aqueles sentimentos horríveis dentro da pessoa. Por quê? Porque está isolado, porque está sozinho, e isso é muito cruel, muito mesmo. Ou seja, olha só esse primeiro momento que a gente falou, que a zona do medo possibilita tudo isso nesse momento de pandemia. Falei um monte de coisa aqui, meus irmãos, de medo, de pânico, de reclamar, de um monte de coisa que a gente pode fazer uma ligação, que foi justamente a partir do post que foi passado pelo irmão Luiz. Isso aqui foi um post que foi passado, né? E olha só, eu posso dizer para vocês que, apesar de nós sabermos que existe essa zona do medo, desconforto, a gente parte para uma outra, a terceira zona, que é a zona do aprendizado. Ou seja, existe uma luz no fim do túnel, nada está perdido. O medo de estar nesse momento aqui é normal, é desconhecido tudo que está acontecendo, mas a gente precisa conhecer. Mas quem é que a gente precisa conhecer primeiro? Conhecer a cada um de nós, conhecer o seu eu interior. Aí a gente precisa partir para a próxima zona, que é a zona do aprendizado. Só existe aprendizado quando existe mudança de comportamento. Se nós sairmos de tudo isso aqui e não mudarmos o nosso comportamento, a gente não aprendeu nada. Eu estou dizendo isso aqui enquanto educador. Sou educador, e os educadores, a gente que trabalha na área da educação, a gente sabe, a criança ou o jovem, o adulto, só aprende alguma coisa quando muda algum comportamento. Se não mudou, ele só teve algum conhecimento. Não teve mudança, não teve aprendizagem real. Minha amiga Maria Amor, que é educadora, sabe muito bem disso. Que ela está dizendo aí que espera que as pessoas melhorem, deixem de olhar para o próprio umbigo. É verdade, minha irmã. Olha só, depois que você sai dessa zona do medo, a gente vai entrar na próxima zona, que é a zona do aprendizado. É onde fazemos acontecer o nosso progresso ao escolher as atividades que nos desafiam. A gente escolhe o livre-arbítrio. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. O que nos faz crescer, o que nos faz evoluir. A gente abre a mente da gente para novas ideias, a gente cria novas oportunidades, a gente decide fazer coisas novas. A zona do aprendizagem
faz com que você tenha a oportunidade de crescer, de expandir a sua visão de mundo. Você decide ir além. Você sai daquela zona de conforto, daquela zona de medo que é limitante, que é desconfortável, que não é bom, e você vai para uma zona que você vai crescer pessoalmente, você vai crescer profissionalmente, e isso de forma consistente. Porque de forma consistente ocorre as verdadeiras aprendizagens. A zona do aprendizado é onde você descobre o que? Suas forças, os seus talentos, e você desenvolve novas habilidades. Você sai daquelas habilidades que você tinha e você conhece novas. Você aprimora o seu acervo de habilidades espirituais e materiais. Ou seja, é preciso a gente ir para essa zona do aprender. Fazendo uma relação com o momento atual. A zona do aprender e o Covid-19. Será que a gente pode fazer alguma relação? O que a gente pode aprender com tudo isso? Sim. Muitas vezes a gente desiste de aprender porque a gente muitas vezes na questão do consumismo, das coisas muitas vezes que são supérfluas, como o próprio Espiritismo fala sobre isso, né? Você muitas vezes desiste daquilo que não pode controlar. Você para de consumir aquilo que muitas vezes lhe faz mal. Nesse momento, por exemplo, você pode visualizar isso. Você, meus irmãos, pode fazer uma coisa muito importante nesse momento aqui: identificar as suas emoções, positivas e negativas, principalmente as suas emoções negativas. Você começando a aprender a trabalhar com seus sofrimentos, que mudam muito o nosso processo emocional, né? Você, meus irmãos, nesse momento que está passando de aprendizagem, você precisa começar a fazer o quê? Pensar antes de reagir. Porque muitas vezes a gente reage antes de pensar. Você, nesse momento, precisa analisar o impacto das coisas que você fala. Não botar o outro para baixo, não dizer que o mundo vai se acabar, não dizer que o negócio está perdido. Não, é nos unirmos para sermos pessoas melhores, um ao outro, momento de solidariedade. Você entender, meus irmãos, que nós estamos lidando com pessoas que precisam utilizar de forma natural e de forma espontânea o seu livre-arbítrio voltado para a evolução. Ou seja, esse momento aqui, você tem o livre-arbítrio de você querer permanecer na zona do medo, na zona do conforto, ou você decide aprender. Se você não fizer isso, é como a irmã Érica está dizendo, você vai passar por tudo isso, não vai aprender nada. Não, parece que as situações que foram criadas espiritualmente para você passar não serviu de nada para você. Quem é que vai padecer? Você mesmo. Não utilizou de forma legal o seu livre-arbítrio. Depois dessa parte de aprender, você vai para uma outra zona. Depois que você aprende, o que acontece? Você evolui, você cresce. É a última zona. Você crescer é você, acima de tudo, trabalhar a sua zona de superação. Você ousar ir além, você ter novos desafios, novas realizações, né? É você estar numa zona de mudança. A pessoa que se supera muda. Ela procura significar a sua vida, adicionar coisas à sua vida, procura ganhar, procura desenvolver, procura crescer. Os seus sonhos, meus irmãos, as suas aspirações começam a se tornar realidade, porque você usa o seu livre-arbítrio de forma certa, de forma ordenada, de forma sistematizada. Você começa a transformar os seus sonhos, os seus desejos em metas e objetivos e, consequentemente, em realizações. Você vai estar no caminho certo, porque você passou pelas fases seguintes, aprendeu e agora está se superando. Você está permitindo-se, se entregando ao fluxo da energia que precisa ser entregue. Você tem que seguir nessa linha, porque você é capaz. Você é capaz, porque todos nós somos capazes. A zona do crescer é igual à zona da superação. A gente tem que começar a ver que nós pensamos nos outros, nós criamos, por exemplo, maneiras de ajudar o outro. Esse momento é um momento muito importante de superação, porque nós vamos estar nessa fase trabalhando a nossa fraternidade, solidariedade, que é o que Jesus falou. Quando Jesus diz assim que conhecemos os verdadeiros cristãos por muitos se amarem, é aí que está a mensagem de Jesus para nós. Disponibilizando a cada um de nós nossos talentos, que nós possamos precisar, nós vivendo no presente,
vivendo no presente, com os pés no chão aqui, mas tendo um foco no futuro, porque o futuro é um acontecimento que não existe, mas você planta agora, vivo no presente. Você começa a se colocar na pele dos outros. É você ver que o outro está passando necessidade, que o outro está passando por problemas, e você, se puder ajudar, ajude. É você começar a vibrar na luz, é você começar a demonstrar gratidão. Essa semana nós falamos sobre gratidão. O quanto é importante nós agradecermos a Deus por tudo, até por essas oportunidades difíceis que estamos passando. Lembremos os 10 leprosos. Essa semana eu falei sobre isso, semana passada. Quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um veio agradecer a Jesus. Que nós sejamos esse um leproso que veio agradecer a Jesus, que vem agradecer a Deus pela grande oportunidade que está dando a nós de aprendermos, de enfrentarmos os nossos medos, de sairmos da nossa zona de conforto. Agradeçamos a tudo, é o contrário. A gente não precisa se lastimar, é agradecer, porque Deus, Ele é Pai. Deus é misericórdia. Se está acontecendo isso, foi permitido por Deus e pela espiritualidade, ou seja, não é ruim. Porque tudo que vem de Deus para mim é bom. Se está acontecendo isso, eu tenho que ter uma visão diferenciada. Tudo irá passar. Você ter foco no que vai dar certo. Você ter foco em coisas que vai espalhar energia. Não tem que você estar de cabeça baixa. O mundo não vai se acabar. Porque tem gente que está achando que o mundo vai se acabar. Vai não. Estamos começando um processo de filtragem energética e espiritual agora. Segura a peruca, como diz Zacarias, que está começando agora. Para a gente aprender. Eu não estou botando medo nas pessoas não, mas é agora. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, procurar novas formas de adaptação e de inovação para crescermos espiritualmente. É preciso nós aprendermos, nós fortalecermos a nós e ao outro. Você não vai fazer isso sozinho. Ou seja, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu até aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, essa primeira parte aqui foi basicamente a parte que foi sugerida pelo irmão Luiz. Para a gente concluir, eu encontrei uma entrevista, certo? Bem interessante, que eu vou ler para vocês aqui e a gente vai refletir, que eu acho que dá tempo ainda, certo? O irmão Luiz diz que tudo isso que estamos passando vai encurtar em muitos anos a nossa caminhada evolutiva rumo à vida futura. É verdade. Olha só, meus irmãos, eu encontrei uma entrevista que fala sobre o coronavírus e como a espiritualidade vê o momento planetário. E é do irmão Samuel Gomes. Na internet vocês vão encontrar essa entrevista bem interessante. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem como é interessante. E ele começa com uma pergunta que diz assim, ó, sob a ótica espiritual, há uma lição que deve ser aprendida por todos com essa pandemia? Esse irmão aqui, ele é espiritualista e espírita. Aí é perguntado a ele o que é que a gente tem para aprender. A gente já viu quanto de coisa que a gente tem para aprender aqui. O que é que o Espiritismo explica sobre as pessoas que desencarnaram com o Covid? A irmã Simone está perguntando o que é que o Espiritismo explica sobre as pessoas que estão desencarnando sobre o Covid. Olha só, meus irmãos. A gente tem que entender o seguinte. A gente não vai nesse momento julgar porque as pessoas desencarnaram, se são boas, se não. Na minha opinião, eu acho que chegou um momento de nós passarmos por um processo de regeneração do planeta. Não que as pessoas que estão desencarnando, elas são ruins, mas elas fazem parte desse processo de renovação. Muitos delas estão passando por esse plano de provação e de expiação para aprender. Muitos, né? E todas as criaturas que desencarnaram dentro de um processo de aprendizagem espiritual. Uma vez que a morte não é um fracasso. Aqui no Instagram tá fechando, eu vou fechar, certo? Só um minutinho. E a irmã Érica está dizendo aqui uma coisa importante, é que esses irmãos que estão passando por isso sabiam dessa missão que já ia acontecer, já era tudo programado, certo? Eu vou fechar aqui e vou ligar de novo, certo? O Instagram, porque tem um tempozinho. Compartilhar, só um minutinho, viu? Avançar. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho aqui, viu? Para abrir de novo. Viu, minha irmã Simone? Tudo isso que nós estamos passando aqui faz parte do processo de aprendizagem.
foi tudo programado espiritualmente. E o Espiritismo fala um pouco sobre isso, né? Esse desencarne, o desencarne coletivo, as coisas que acontecem, tudo tem um porquê. Tem uma ligação com os nossos débitos do passado, das coisas que estamos ajustando. Todas essas criaturas que estão desencarnando estão num processo de ajuste espiritual. Uma vez que a morte não significa o fracasso, né? O fim, né? Faz parte do processo, né? Faz parte. O que a gente tem que fazer? Orar e estar na energia melhor que a gente tem para dar para esses irmãos que estão fazendo parte dessa missão espiritual de renovação do planeta. Que não são todos os irmãos que estão compreendendo dessa forma, que esses irmãos, eles são guerreiros. Muitos dos irmãos, pessoas maravilhosas e boas, faz parte da programação reencarnatória de cada um desses irmãos passar por isso, não como castigo, mas como reajuste diante das várias vidas, dos débitos espirituais. Aí cada um vai começar a se encontrar com si mesmo. Quem sabe daqui a um tempo estão voltando tudo de novo, né? É a proposta que o Espiritismo tem, né? Olha só, voltando para a questão da entrevista aqui, ó, o que é que essa pandemia pode trazer para a gente? Olha só, o irmão, ele responde assim, é bem interessante. A humanidade, em sua maioria, precisa repensar a vida. É o que a gente falou até agora. Tudo isso que está acontecendo aqui não é somente para os que desencarnaram repensar a vida lá do outro lado, mas para a gente também. Sabemos que que se não fosse esse vírus, poderia, com certeza, a irmã está dizendo aqui que se não fosse o vírus, poderia ser uma guerra. Com certeza que pode sim, meu irmão. Minha irmã, eu acredito que nada acontece por acaso. E Deus, ele é tão bom que encontrou essa forma de nós reajustarmos coletivamente e individualmente com as energias que nós necessitamos no planeta Terra. O planeta Terra está passando um processo de transição espiritual. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que o processo de transição espiritual, que alguns dizem assim, que é o mundo que vai se acabar. Não, o mundo não vai se acabar. O que vai se acabar é o homem e a mulher velho. Esse homem e mulher velho vai se colocar em uma nova perspectiva de pessoa nova, de criatura nova, que é o que você vai encontrar no Apocalipse, por exemplo. No Apocalipse, que é um livro que as pessoas morrem de medo. Eu não tenho medo nenhum, porque através das simbologias fala no Apocalipse da transição espiritual. E lá, mesmo tendo todas aquelas simbologias, eu acho interessante que o Apocalipse é um dos livros espirituais que ele quantifica até o número de pessoas que vão passar por esse processo de renovação. Olha só, lá no Apocalipse diz que nesse processo de transição apenas 1/3 da terra irá permanecer. Está lá no Apocalipse. Não é criação da minha cabeça não, né? Aí olha só, 1/3 da terra. A terra tem quantos milhões de pessoas? 4,5, se eu não estou enganado, bilhões de pessoas. Tire 1/3 de 4,5 bilhões de pessoas. Ou seja, muitas mortes ainda irão acontecer dentro de um processo de limpeza e de filtragem do próprio planeta, que nós mesmos escolhemos passar por isso. Às vezes a gente esquece quando encarna, mas foi um processo que foi escolhido por nós mesmos. Nada está fugindo do programado. Tudo está dentro do programado, porque Deus, ele só tem misericórdia para a gente. Ah, olha só. 1/3 da terra irá permanecer. Quando você vê isso, você fica meio alarmado. Mas é normal, faz parte do processo de transição. Quando você vai para o Novo Testamento, Érica está dizendo que muitos não conseguem conviver com seus parentes, é verdade. Olha só, quando você vai para o Novo Testamento, Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz uma coisa bem interessante, um sinalizador para essas pessoas que irão permanecer na Terra nesse processo de transição planetária. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, diz assim, ele dá a chave, Jesus dá a chave para todos nós. Ele diz assim, ó, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra, o reino dos céus. Aí eu pergunto, quem é que vai ficar na terra no reino dos céus? Que é aqui mesmo. Os mansos e os pacíficos. Ou seja, o processo de limpeza está sendo feito. Os mansos e os pacíficos, alguns desses que são mansos e são pacíficos que foram, vão voltar tudo de novo. E vai fazer um processo de renovação espiritual do planeta. E é isso que a gente crê e acredita, né? E nessa entrevista aqui do irmão, ele fala que nós precisamos repensar a vida. Desenvolver o que ele diz aqui, que é consciência lúcida. Deixar o estado evolutivo, certo? Que ainda muitas vezes não foi identificado como importante na sua vida. E ele diz assim olha, como exemplo dessa necessidade,
ele disse que precisamos refletir sobre uma orientação espiritual que diz assim, olha, o que está acontecendo nesse momento faz parte de um processo de regeneração no planeta. Eu falei agorinha sobre isso. E reflete a grande necessidade de mudança no estilo de vida das pessoas. O estilo de vida de cada um precisa mudar. A gente não pode passar por essa pandemia e continuar o mesmo ou a mesma. Não pode. Cada um precisa olhar para dentro de si e ver o que é que precisa modificar ou melhorar. Sair daquela zona de conforto, do medo, aprender e superar e crescer. Tudo isso faz parte de um processo evolutivo. O planeta Terra está trabalhando na limpeza já há muito tempo. E essas profecias já desde o tempo bíblico que fala sobre elas, né? Não apenas ela, mas muitas outras religiões traz elementos espirituais para a gente compreender isso. E essa pandemia, meus irmãos, vai exigir muito de toda a humanidade, né? As pessoas procurar saber como é que vai reagir a ela é muito importante, porque precisa criar uma nova perspectiva de vida diferente para a maioria. Em outra pergunta que é feita a ele, diz assim, que as mensagens do lado de lá, dos espíritos, falam sobre o tempo que essa pandemia vai durar. Vai durar quanto tempo? Será que vai ser até o fim do ano? Será que vai ser até o mês que vem? Será que vai ser o outro? A espiritualidade diz que vai ser o tempo necessário para que a gente aprenda. Aí vai depender de quem? De nós. Vai depender de nós. Vai depender daquela pessoa que tem as precauções, que faz o isolamento correto, que toma as medicações corretas, que está nas orações, nas boas vibrações. Só depende. O tempo de duração somos nós que delimitamos. Depende de nós. Muito, muito, muito de nós. Não depende de outras coisas não. O fator principal somos nós. E ele diz assim, olha, o tempo depende de nós. A dor é capaz de despertar níveis de amor elevados da humanidade. A gente precisa começar a despertar esses níveis de amor. Será que a gente já despertou? Será que um mês ou dois foi necessário para despertar? E muito sim, mas a gente precisa despertar muito mais do que isso. Começar a tratar o outro de uma forma diferenciada, o próximo de uma forma diferenciada, com mais amorosidade. E ele diz assim que a espiritualidade diz que muitas almas tiveram e terão seu desencarne durante a pandemia. A irmã Simone perguntou isso e ele está dizendo aqui, ó. Muitas almas tiveram durante essa pandemia e isto estava de alguma forma previsto pela maneira como muitos viveram, não só nessa vida, mas em outras, os débitos. E assim criaram seus planos evolutivos para a necessidade. Ou seja, quem desencarnou nesse período já estava programado. Já estava programado pela própria pessoa. Embora que alguns vacilaram. Talvez não fosse o momento exato. Mas muitos programaram. Programaram passar por isso aqui. Alguns podem ter vacilado, mas a maioria programou. Para a espiritualidade do vírus, esse inimigo invisível, é uma manifestação real e indicadora do que precisamos mudar. Esse vírus, meus irmãos, vamos agradecer que ele é importante para que a gente aprenda. Eu não estou louvando, dizendo assim que é bacana, fazendo apologia ao vírus, não. Estou dizendo que ele é importante para que a gente aprenda, que a gente, ele não veio à toa. O vírus é uma manifestação indicativa de que tem alguma coisa errada. É como a dor. A dor é necessária. Eu acredito que tem alguns irmãos aí da área de saúde. A gente sabe que, por exemplo, se a gente não tivesse no nosso sistema fisiológico, no nosso sistema físico, a questão da dor, a gente não identificava que tem algum problema no nosso corpo físico. A dor é um indicativo de que tem alguma coisa que está desequilibrada. É a dor, um sinalizador. À medida que nós sentimos medo, que acreditamos que o apocalipse vai acabar tudo, a gente vai começar a fortalecer o lado negativo desse vírus. Que não é para isso. O mundo não vai se acabar por causa de um vírus simples. Esse vírus simples, a gente vai ver quando passar o quanto ele foi importante para que a gente aprenda com ele. Luiz está dizendo que a vida será antes e depois da pandemia. É, meu irmão. Agora eu vou dizer para você, ainda vem muito mais aprendizagem por aí, viu? Muito mais. Esse é um início. Esse é um início, né? Quanto mais egoístas e mais apegados aos bens materiais, a gente tem que começar isso. O consumismo, vamos trabalhar isso. O Espiritismo fala sobre o necessário e o supérfluo, né? A gente muitas vezes fica apegado às coisas materiais, vai fortalecer o vírus. Vai morrer e não vai levar nada. Nada, nada, nada. Coisas materiais a gente não leva. Pessoas muito ricas morreram.
Serviu de que o dinheiro dessas pessoas? De nada, de nada, de nada. A terra muda, as pessoas vão mudar, como nosso irmão Luiz está dizendo aí. Ó. A gente precisa de cura, a gente precisa de nosso controle emocional, a gente precisa de fraternidade, a gente precisa de ressignificação da nossa vida. Tudo isso, o tempo que vai durar vai ser o tempo necessário que a gente tem para aprender. É o tempo que vai durar, o tempo que precisa. Se vai ser 1 mês, 2 ou 3 ou 4, vai ser o tempo que a gente precisa, a gente aprender com essa situação. Outra pergunta que é feita para o irmão Saulo, bem interessante, é assim: esse processo faz parte da regeneração da humanidade já anunciada pela espiritualidade? A gente já falou aqui que sim. Ele confirma aqui na resposta que sim. Ele diz assim, ó, para essa nova era da regeneração planetária, o sofrimento foi a única alternativa viável. O vírus convida a pessoa para uma nova perspectiva de vida, para um alinhamento entre a alma que pede e o planeta que suplica toda essa manifestação de mudança. São tempos de dor, mas também são tempos de resistência, são tempos de luz, são tempos de profundas e mudanças, urgentes mudanças. Porque é um período de nós termos encontro conosco, é um período de autoconhecimento, é um período de despertar de consciência, é um período de aproximação dos outros. Outra pergunta que é feita para o irmão: explica mais sobre isso que você disse, que é só o início. Ó, a irmã Raquel está perguntando o seguinte: explica mais sobre isso que você disse, é só o início, que ainda virá muito mais. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu digo que vai vir muito mais, é porque assim, as próprias profecias e a própria espiritualidade mostra que o processo de evolução espiritual, muitas coisas irão acontecer. Eu falei antes que no Apocalipse fala que 1/3 da terra irá permanecer. A terra tem 7,5 bilhões de pessoas, se eu não estou enganado. Ou seja, muitas pessoas irão desencarnar. Se muitas pessoas irão desencarnar, muitas coisas irão acontecer. Coisas talvez não tão boas ao nosso olhar mais material. Mas eu digo para vocês, essa pandemia é o início de um processo de olhar para dentro de nós. Isso pode mudar? Pode. Porque nós podemos mudar o processo através do nosso livre-arbítrio. Talvez muitos dos sofrimentos que nós iríamos passar, se nós pudéssemos mudar mais rapidamente, talvez muito nós evitaremos dessas dores e sofrimento. Mas algumas, elas fazem parte do processo regenerativo do planeta. E a pandemia é um início de algum desse processo de renovação. E vai se intensificar a partir de já, porque a proposta da espiritualidade é para esse milênio. Pode ser daqui a 50 anos, 20 anos, 30 anos. Vai depender do comportamento nosso, da mudança individual de cada um de nós. Porque as mudanças podem atenuar um pouco desse karma planetário, né? Diminuir o sofrimento de uma forma geral. Olha só, que atitudes devem ser incorporadas no momento? Foi perguntado ao irmão também isso aqui, nesse momento de pandemia. Olha só que coisa interessante a resposta dele. Precisamos nos integrar mais uns com os outros e não sustentar a separatividade. A gente está em momento de união, não de separação. Olha só, meu irmão, o que a espiritualidade está dizendo. Enquanto nós estamos aqui, nós brigando, a espiritualidade diz que não é momento de briga, de separação, é momento de união. E a mensagem da espiritualidade diz: nesse momento há um exército de trabalhadores de luz auxiliando em cada canto do nosso planeta. Não é só no Brasil, é no planeta. Mas cabe a cada um de nós alimentar o lado que queremos que cresça, que seja útil à vida, e a vida presente e a vida futura do planeta. Depende de nós, como a gente falou até agora, como os irmãos estão compreendendo, estão dizendo aí. Todos os acontecimentos, seja do passado, dos atuais, estão dentro de uma ordem divina e perfeita. A gente precisa aprender. As atitudes que a gente precisa mudar, superar, é tudo isso. Superar a extensão dessas dores, dessas dificuldades que temos e crescermos espiritualmente. Qual o conselho que a espiritualidade dá pra gente? Eu peguei alguns conselhos aqui, segundo ele, bem interessante. Conselhos até bem assim, talvez banais para alguns. Ele diz assim, olha, dentro da sua própria casa, se você puder, toma um banho de sol todo. O sol faz bem. Sônia tá aí. Sônia, minha irmã Sônia. Sônia adora pedir para os outros tomar banho de sol. Fortalece, né? A vitamina para o corpo. A gente precisa fortificar o corpo da gente. Pelo menos 15 minutos. Se exercite, nem que seja dentro de casa. Não precisa correr na rua, não. Beba bastante água. Porque a água é um solvente universal para a manutenção do seu corpo. Vibre no amor. Porque quando você vibra no amor, as suas células, seu oxigênio se tonificam.
Comece, meus irmãos, segundo a espiritualidade, um conselho importantíssimo, a incorporar atitudes que sustentam a sua saúde, alegria, paz, tranquilidade, trabalho, progresso, uma boa música dentro de casa, ou vamos dizer assim, relaxamento, dançar, fazer ginástica, perdoar, ter esperança, ter mais fé, fazer limpeza da sua mente, amar mais, curtir o belo, ser mais harmônico. Sol é importante, sol e água. Olha aí, irmã Sônia. Sônia, que você fala tanto, meu irmão. Importante demais. Vá pro quintal. Eu vou pro quintal, eu faço exercício em casa, adoro. Faço as minhas loucuras dentro de casa mesmo, dançando, pulando, tudo. Os vizinhos às vezes ficam meio assim chateados. Gosto de forró, eu gosto de forró. Até as musiquinhas do Tantantan eu danço. Tantantan, já viram essa musiquinha? Até elas eu danço. Ah, olha só. E o que é que a espiritualidade diz? Para fechar, diz que nós precisamos agir. Deixa eu ver um negócio aqui que caiu. Nós precisamos agir agora. Nós precisamos agir agora. É o aqui e o agora, meus irmãos. Não é você esperar para a próxima encarnação, para o futuro. O futuro começa agora. Agora. Caiu um negócio aqui, eu vou ligar de novo. Mas enquanto isso a gente vai fechando aqui. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é muito importante, a gente refletir sobre isso. E assim, eu não estou aqui trazendo nenhuma verdade absoluta. Eu queria que os irmãos refletissem sobre tudo isso aqui que eu falei. Se alguma coisa que eu falei serviu para você, reflita. Mas vamos fazer o seguinte, se você concorda, se você acha legal, vamos passar à frente. A gente precisa fazer uma corrente, não essas correntes aí banais, mas uma corrente vibracional de energia. Faça as suas preces. Vibre para aquela pessoa que está... Hoje tem muita gente passando por dificuldades, meu irmão. Gente que está passando necessidade. Se você tem alguma coisa, dê para quem está precisando. Faça a sua parte. Não espere que o governo faça, não espere que o outro faça. Vamos fazer a nossa parte. Cada um pode fazer. Cada um pode fazer. E Eva Lucena, tudo bom, Eva? Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou acessando aqui de novo. Aí assim, eu acredito que talvez alguma dessas reflexões aqui, os irmãos e as irmãs já sabiam. Eu não falei, vamos dizer assim, eu não estou trazendo nenhum ovo do Colombo, né? Não, nenhuma, talvez muitas novidades, coisas. Eu estou apenas aqui reforçando algumas dessas coisas importantes que a espiritualidade fala para nós. Renovação, mudança, modificação espiritual. Nós podemos ser criaturas melhores. Se a gente vai passar por essa fase de pandemia e a gente não aprender nada, vai servir de quê? Não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Hoje teve muita gente aí, viu? Muita gente. Valmor, Eva, Sônia, Vanessa, um monte de gente aí. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai partir agora para a parte final da nossa live, certo? A gente precisa ter mais humildade, como o nosso irmão Luiz está dizendo, certo? Quero agradecer a todos os irmãos e a todas as irmãs por esse tempo. Eu não vou abrir mais aqui não. Vou fechar aqui, não vou passar mais música agora não. Vou agradecer aos irmãos e às irmãs pela grande oportunidade de a gente estar aqui refletindo sobre essas novas energias que precisamos ter nesse momento de pandemia. Quero deixar nesse momento final um abraço para todos e para todas. A gente vai fazer a nossa prece. Quem precisar de prece pode botar o nome aí. Érica tá aí, Luciene, Luiz, ó, o meu copinho com água tá aqui. Esse copinho com água, meus irmãos, minhas irmãs, nós costumamos dizer que é o copinho da água fluidificada, certo? O copinho da água fluidificada é aquele copinho que a gente, no momento de oração, a gente faz uma mentalização das coisas que a gente está precisando, das pessoas que a gente precisa ajudar, certo? Você coloque os nomes aí das pessoas que estão precisando. Ó, tem muita gente aí, ó. Érica, Luiz, todas as pessoas que estão precisando. Eva, tudo bom, Eva? Tudo na paz, né? Rogério Maurício, que está aí. Todas as pessoas, certo? A gente precisa fazer esse processo de modificação. Vamos, nesse momento, fazer nosso trabalho de fechamento final, que é uma oração. Certo? Quem tiver precisando de ajuda espiritual pode colocar o seu nome, certo? Já tem várias pessoas aí. Ó. Sônia está pedindo para Rose, Rogério,
Alain, mãe ainda tá por aí? Alain, mãe ainda tá por aí? Também tá aí, Paulo Sexton. Muita gente aí, ó. Prece para Renan, Rocha, Raquel. Raquel também tá aí na live, né? Hoje bombou aqui, viu? Muita gente aqui, ó, principalmente aqui no Facebook dá muita gente aqui. O Instagram dá menos um pouquinho, né? Obrigado, foi bastante gratificante. Carminha tá aí, certo? A gente vai fechar, certo? Eu quero que os irmãos, nesse momento, fechem os olhos. Pega o seu copinho com água. O meu tá aqui, ó. O meu copinho tá aqui. Esse copinho com água é o copinho que vai ser colocado a medicação espiritual, certo? Essa medicação é para o seu auxílio, para modificação da estrutura energética vibracional que você está precisando. Vamos nesse momento agradecer a espiritualidade, todas as pessoas, a irmã Simone, a sogra dela está precisando de ajuda. Espero que tenha gostado, viu, Simone? Espero que tenha gostado da nossa live. Essa semana a gente vai falar quinta e sábado a gente vai falar sobre mediunidade. Não sei se você eu acredito que muitos dos irmãos aí já ouviram sobre mediunidade. A gente vai falar sobre mediunidade. Na quinta-feira a gente vai falar sobre o histórico e evolução da mediunidade. E no sábado a gente vai falar sobre educação mediúnica. Quem estiver interessado, convido a todos e a todas a compreender esse importante princípio da doutrina espírita, também da doutrina espírita, porque todas as religiões, a mediunidade vai estar presente. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui. Vamos aplaudir Jesus Cristo. A vida do Marcelo Aguiar está aqui conosco. Obrigado, Jesus. Onde estão os que se levantaram? Eita, o negócio ele tá criando vida aqui. Como diz meu irmão Valmor, faz parte, né, Valmor? Olha só, a gente vai fechar a nossa live aqui. A gente vai fazer a prece. Aí olha só, depois da prece eu vou botar uma música pra gente fechar. A primeira pessoa que pedir a música é a música que eu vou botar. Da outra vez pedi Noites Traiçoeiras. A primeira pessoa aí que pedir uma música, quem pedir eu vou procurar aqui essa música pra botar pro final, certo? Deixa eu ver aí se tem alguém que tá... se alguém já botou. Mãe tá aí todinha. Olha só, enquanto o pessoal tá aí, quem não botou a música, Anjos, pronto, a música vai ser Anjos. A música que pediram foi Anjos, certo? Anjos. A música que pediram foi Anjos. Essa música tem uma pessoa que tá aí, além de Érica, que pediu, certo? Tem uma pessoa que gosta muito dessa música, que é Tatiana. Eu vou botar essa música, depois eu faço a prece. Deixa eu só procurar aqui. Anjos, música Anjos. Eu vou botar Anjos, certo? A pessoa que pediu, a primeira pessoa foi Érica. Érica que pediu Anjos. Eu vou botar Anjos, certo? Depois a gente faz a prece, certo? A gente botou Súplica a Jesus, certo? Anjos é a música que a gente vai finalizar. E eu ofereço não só a Érica que pediu, mas a todas as pessoas que pediram, certo? Essa é a música Anjos aí para Érica e para todos que pediram, né? Eu entendo a linguagem dos cachorros, viu? Ela disse assim, ó, um abraço para todo mundo. Ela tá aqui comigo, ela sempre faz a prece aqui comigo, mandou um abraço, certo? Eu entendo, eu não sei falar a linguagem, mas eu entendo tudo que ela fala. Olha só, gente, para finalizar, eu vou pedir a cada um dos irmãos para fechar os olhos, para a gente terminar com a nossa prece costumeira, certo? Para todas as pessoas que estão necessitadas de auxílio espiritual e de ajuda. Eleva o pensamento a Deus, a Jesus. É um momento de conexão com a espiritualidade maior. A prece é um momento que nós louvamos, pedimos e agradecemos. Vamos fazer isso nesse momento. Inicialmente agradecer ao arquiteto do universo, Deus Pai Todo-Poderoso.
agradecer ao Mestre e amigo Jesus por mais este momento na nossa vida de aprendizagem. Agradecer a toda a espiritualidade da Aruanda, a espiritualidade dos médicos e enfermeiros espirituais tão importantes nesse momento de transição planetária. Neste momento em específico, que nos remete à natureza, essa música relaxante, ao som da flauta indígena e sons da natureza. Vamos acalmar nossa mente e vamos relaxar nesse momento. Vamos nos imaginar próximo a um rio. Cada um de nós, próximos, mentalizando esse rio, vamos caminhando e sentando na margem do rio, colocando os nossos pés e que possamos sentir a energia vindo da água deste rio, da natureza, sentindo o frescor. Que nós possamos sentir essas energias purificadas que Deus nos oferece. Neste momento, peguemos as nossas mãos e coloquemos na água. Um pouco dessa água. E coloquemos em nossa cabeça. Que possa essa água cair sobre o nosso corpo espiritual, físico. Neste momento, uma série de espíritos aproxima de cada um de nós que aqui estamos. Aqueles irmãos das matas, caboclos, indígenas, com aquelas penas brancas, aquelas penas coloridas, também. Aproxima cada um de nós, neste momento, especialmente duas estão a fazer esse trabalho. A falange do irmão Pena Branca, pedindo também pela minha filha. Falange do irmão Pena Branca nesse momento se aproximando de cada um dos irmãos. E a falange também dos irmãos caboclos, os caboclos da linha de 7 flechas. Caboclo Pena Branca trazendo todo o fluido da serenidade, da paz, da tranquilidade para cada um de nós. E os 7 flechas levando todas as energias negativas, tudo que não está nos fazendo bem. Caboclo das matas nesse momento na casa de cada um dos irmãos, trazendo essa energia benfeitora de luz, de paz para minha filha que está se recuperando, para todos os irmãos e as irmãs. Irmão Caboclo Maximino Preto Velho, Vanessa, Raquel, Érica, Maria Sandra Nóbrega, Joaci, sua família, todas as famílias que estão escutando nesse momento aqui a live, e aquelas pessoas que não estão escutando, mas nós estamos conectados com esses irmãos. A nossa irmã Érica, que é médium, aqui está dizendo que eles estão dizendo que nós precisamos ter calma e manter a nossa fé viva dentro de nós. Salve, salve os caboclos das matas, meu irmão. Que neste momento nós possamos sentir essas energias, limpando o nosso corpo espiritual. Todos esses irmãos estão fazendo esse trabalho em nome de Jesus, o grande mestre dos mestres. Salve Jesus, mestre maior. Cada um dos irmãos sinta nesse momento agraciado pela falange desses caboclos das matas, que traz as ervas, que traz a energia de limpeza, de fortalecimento, de tudo o que precisamos, para que nós possamos ter calma, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, e o que está dentro de nós precisamos ser modificado. Que nós possamos sair da zona de conforto, deixarmos a zona do medo, irmos para a zona da aprendizagem e seguirmos na zona da superação e do crescimento espiritual. Que cada um de nós agradeça
pela energia que nesse momento a espiritualidade oferece a cada um de nós, restaurando a nossa saúde e o nosso equilíbrio, e acima de tudo que possa amenizar esse período de sofrimento de muitas criaturas que desencarnaram, que escolheram esse momento de aprendizagem, e outros que aqui estão fortalecidos na fé e na necessidade de modificação espiritual, assim como nós que aqui estamos, e possamos entender tudo isso e agradecer a Deus, porque Deus é Pai, Deus é misericórdia e é luz, e Ele só quer o nosso bem. Gratidão a Deus, gratidão a esses irmãos, e que neste momento nós possamos sair do rio e voltar para cada um dos seus lugares, agradecidos a Jesus e a esses irmãos. E agora, meus irmãos, pegue o seu copinho com água, o meu está aqui. Eu vou tomar esse copo e vou agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui há mais de 1 hora, que não é todo mundo que consegue ficar não, né? Agradeço imensamente a essa 1 hora que a gente ficou aqui, a paciência. Agradeço a vocês a ficar esse tempo aqui. E é muito difícil você segurar uma pessoa 1 hora aqui falando sobre um tema como esse, por exemplo, né? Mas eu tenho mais gratidão. Toma sua água, certo? Quero agradecer a todos. Um abraço para minha mãe, que eu acho que ainda está aí, certo? Ó, mãe, te amo, te amo, te amo, te amo, né? Olha só, e gente, ó, aconteceu aquele momento ali, foi um momento de emoção, é normal, é tranquilo, nós somos assim, é emoção. Muita luz, muita luz. E também quero finalizar agradecendo aos meus guias espirituais, os pretos velhos, especialmente o Pai Antônio, que me acompanha de trabalho no Centro Espírita, nosso lar. Daqui a pouco a gente está voltando a trabalhar novamente, Pai Antônio. Aos caboclos também, aos ciganos. Tem muitos irmãos que estão aqui que são irmãos aruandeiros espirituais, e juntos dentro do espiritismo procurando cada vez mais trazer luz, evangelização, trazendo Jesus para a nossa vida. O importante é isso, meus irmãos, é muita alegria. Vamos para frente que é o que importa. Vamos fortalecer essa asa moral, que é o que Jesus quer de nós. Jesus quer isso, ó. Mãe, beijo, mãe, abraço. Quinta-feira a gente está de volta. Quinta-feira vamos falar sobre histórico e evolução da mediunidade. Você que está aí, que é médium, você que está aí, você que sabe o que é, eu convido quinta-feira. Você que não sabe o que é mediunidade, eu convido também quinta-feira. Quinta vamos falar sobre o histórico da mediunidade. Sábado, como você educar essa mediunidade, o que a gente chama no popular desenvolver mediunidade. Eu prefiro chamar educar. Educar a mediunidade é importante, porque educar faz parte do processo de transformação. E mediunidade faz parte da sua vida, porque é uma espiritual, um compromisso. Agradecido a todos e a todas. Agradecido àquelas pessoas desencarnadas que também tiveram nessa live. Que Jesus abençoe, que Jesus ilumine a todos nós, nosso irmão William. Um abraço, meu irmão trabalhador espírita. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que as falanges espirituais de luz, as falanges médicos, enfermeiros, socorristas, Bezerra de Menezes, esse grande mestre espiritual, que traz para cada um benfeitor, de paz e de amor. Que nós possamos nos conectar cada vez mais com a energia de Bezerra de Menezes, esse médico espiritual, esse grande guerreiro espiritual, certo? De luz, de paz, de amor. Boa noite, que Deus abençoe e que Deus ilumine. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Até quinta-feira. Quinta-feira estaremos aqui novamente, de 8 horas até 9 horas, 9h10, 9h20, às vezes mais um pouquinho, para refletir sobre os momentos que nós necessitamos de refletir sobre a vida, sobre mediunidade, sobre temas espíritas. Boa noite.